GAJOTL figura uma sigla que se designa num grupo de pessoas envolvidas num projeto diferente. Um projeto de apoio, um projeto didático para os jovens em tempos livres e, na verdade, um projeto onde trabalhamos com muito carinho para todos vós. Nascemos a partir de uma ideia que pensávamos ser necessário existir: colmatar espaços vazios, registar os melhores momentos e ocupar os jovens de novelas, ensinando-os, acarinhando-os, convivendo com eles, ajudando-os a compreender melhor e até remunerando-os pelo seu esforço. Aceitaremos desafios, iremos investigar e, sobretudo, iremos reconstruir a história o mais próxima possível da realidade. Falamos certamente com confiança, com a certeza e com a alegria de que todos foram parte da história e que não deixaremos ninguém de fora. Registaremos passo a passo todos os passos que demos e que daremos para a frente ou para trás. É nosso objetivo mostrar-lhe aquilo que até hoje não tivemos e você até agora não viu. Pela primeira vez, novelas na televisão. Quem não se lembra de pessoas queridas, figuras típicas da terra? Joaquim o Lavrador, Queiroz o Engraxador, Ribeiro o Latoeiro, Virgílio o Sapateiro, Guizinho o Alfaiate, Alcino o Bagageiro. E muitos outros que nos deixam memórias de um passado histórico, lutador de grande trabalho, deixado pelos nossos antepassados. Para si, que contribuiu para que este projeto seja uma realidade, em especial a todos vós, mães e pais, que acompanham o presente e o futuro dos vossos filhos, sem nunca esquecer o passado. Para si, colaborador, e até para si que deu o seu apoio. Para todos vós e para eles, muito obrigado. Novelas está de parabéns! Agradecimentos especiais para todos os patrocinadores, entidades de apoio e a todos quantos colaboraram para que este projeto cultural fosse uma realidade, enaltecendo as crianças e a freguesia de novelas. O nosso muito obrigado. Todos os telefilmes que irão ver já a seguir foram preparados para vos mostrar os trabalhos em curso. Um deles foi selecionado e será por isso uma gênese de um filme que irá dar a continuidade, sendo por isso substituídos pelos atores do sexo masculino e feminino, principais e secundários selecionados. O guião tem uma justificação credível pela forma em que os atores, nossos conhecidos e de grande prestígio, irão desempenhar um papel importante e fundamental na recriação de personagens. Raya será uma personagem principal do projeto, em conjunto com a sua mãe, representado por 2 atores adultos. No seu desenrolar assistiremos a momentos de alguma alegria, deixada por essa figura típica tão bem representada. 10 crianças terão um papel principal e acompanharão todo o trabalho, envolvendo-se em intrigas e o uso de frases trabalhadas com características da época. Serão escolhidos atores mais jovens para que exista uma mobilidade e fácil interpretação no vocabulário usado, podendo dizer que será um trabalho interessante pela forma em que se apresentam os cenários naturais, em que o Rio Sousa e os moinhos serão a base fundamental. Claro que só o trabalho de um mestre poderia levar a que um papel tão importante fosse desempenhado com todo o rigor. Maria era a mãe de Raya e terá uma atuação bem próxima do ator principal. Neste papel, uma atriz de grande nome representará tão bem quanto a sua qualidade.
Não serão de forma alguma dadas tréguas aos atores e eles empenharão a sua coragem para fazer tanto e tão bem. As crianças, essas, será melhor não querer saber. Os seus papéis serão primordiais. Elas estarão sempre atentas e naturalmente que terão de dar o seu melhor, pois quando chamam de Raia a José Ferreira, este sente-se endiabrado e por vezes agressivo, fazendo com que algumas cenas sejam até arrojadas. Faremos o possível por não os desiludir e tenho a certeza que se não conhece nem ouviu falar, ficará a conhecer exatamente o dia a dia, o seu comportamento e a sua forma de viver. Raia, ou Beleza, era apenas um homem como qualquer um, em que o amor e a injustiça o levou à loucura e ao desprezo da vida e que se pretende que venha a colocar novelas na televisão. Nasceu em Novelas a 23 de janeiro de 1924, junto a uma obra secular em fase de acabamentos de recuperação, frente aos Moinhos do Alfredo, hoje denominada Rua do Moinho. Pouco resta dele, senão uma memória, uma figura típica a quem chamavam de Raia para o importunar ou Beleza para o agraciar. Uma coisa ou outra não é relevante. Marcante é sabermos que, afinal, José da Silva Ferreira, assim se chamava, fez a instrução primária até à 3ª classe. Iniciou a sua vida herdada pelos pais como aprendiz remendador de sapatos, aquilo a que hoje se chama a profissão de sapateiro. Enlouqueceu por volta dos 17 anos por um amor não correspondido de Maria, filha de um comerciante vizinho. A partir daí, todas as mulheres viriam a ser chamadas de Marias e os homens, nome do rival 15. Até hoje, ninguém conseguiu saber se a sua loucura era real ou simulada, dada a sua variação de comportamento. Lembramos algumas das suas facetas. Maria casa, se eu tiver casa, mas Maria não casa, mesmo que tenha casa. Ó vagabundo, seu cornudo, estás aí escondida para te rires de mim. Gente minha, porque rezais? À vossa miséria. Eu sou miseravelmente feliz, sem precisar de rezar. As vossas rezas, as vossas esmolas só servem para manter e engordar quem por vós prezam. Era assim Raia ou Beleza, conforme queriam chamar. Morreu a 13 de agosto, após ter sido abandonado no Hospital de Paredes, na urgência por falta de higiene pessoal. Que bom recordar o tempo em que homens dessa era eram mais importantes que algumas figuras de hoje. Vou deitar os queixos ao rio e beber uma pinga d'água. Aús! Aús! Olha! Ó Maria! Este... Sing along.
quem? Vós que é quem? Estás a falar com quem? Eu vou-vos... Ah, seus vagabundos! Vós o gajo estás a falar com quem? Raia! Raia! Eu vou-vos apanhar! O porão! E vou-vos fazer justiça com as minhas mãos! Raia! Como é que acabaria casa? Who's smurfing out of here? É um sapateiro! Come on, sing the tune. Yes, sir. Se calhar o pobre é aquele que morre com mais dignidade. Porque morre. Tell me why our smurfs Pobre! are small. Morre pobre! Ai. Do you wear your Morre pobre! Porque se calhar só é pobre porque nunca. Seus vagabundos engravatados. Tell me what is your request? O guião, apoiado numa figura típica da terra que recordamos, com naturalidade não deixa de ser interessante, pois Joaquim era uma pessoa fraterna e carinhosa, com muitos anos de sacrifício e trabalho espinhoso, que só por isso e em sua memória justifica todo o empenho e trabalho em registar os melhores momentos. A sua vida de luta, marcada pelos anos 50, em que o trabalho era uma forma de demonstrar as capacidades e talentos de cada um, enriquecendo desta forma a terra e o mundo, não deixam dúvidas que a realidade estará muito longe de tudo o que sejamos capazes de imaginar ou desenhar. Hoje não podemos comparar essa luta em que os seus objetivos eram reais e não imaginários como nos dias de hoje. A crescente fome de atingir objetivos desejados, atropelando quem por nós se cruza, o engrandecimento rápido e sem trabalho, contrariam a tese utilizada por homens do passado, como Joaquim, que nós teremos honra e nos orgulhamos em ser seus descendentes. Naturalmente que os jovens de hoje e homens de amanhã terão de repensar e alterar seriamente os seus comportamentos. O futebol marca também o seu percurso de vida. Penafidelense de orgulho e portista com empenho, participava em festas e confraternizações do seu clube, não deixando nunca que alguém desacreditasse no glorioso. Este trabalho envolverá amigos do Joaquim como atores adultos principais e terá algumas crianças a participar como atores secundários. Será naturalmente um trabalho que dignificará novelas, apoiado no guião e baseada numa figura típica da terra que prometerá a curiosidade de ver e colocará novelas na televisão.
poucos quilómetros da cidade de Penafiel, por meio de uns raios de sol, aparece num vale uma aldeia sossegada, calma, com muitas pessoas humildes e trabalhadoras, construindo, recriando o trabalho e preservando as tradições. Novelas. É uma terra de glória, de vencedores, de homens de força e coragem. A 23 de julho de 1932 nasceu Joaquim Pacheco, um homem que foi, durante o seu percurso de vida, carinhosamente assim tratado. Conhecido como um servo do trabalho árduo na época em que viveu, ingressou na tropa com 18 anos, cumpriu o serviço militar e regressou, tornando-se mais tarde no criado servidor da Quinta da Folha, que os patrões muito dele careciam e se orgulhavam. Falar deste homem é falar de um testemunho de coragem, de força e de vida na terra que o viu nascer. Desde muito cedo, sem pai nem mãe, entregue aos destinos da vida e do mundo, amaldiçoado por muito poucos, a quem sempre se impôs com a sua força e garra, ganhando o seu respeito. Chamando à razão quem de direito, venceu batalhas e lutas contra os destinos que lhe foram impostos. Quem não conheceu, certamente, que quererá saber mais e recordará Picota, apelido com que ficará conhecido um homem honesto, justo e amigo, que até aos 58 anos viveu, trabalhou e caminhou e andou sempre descalço. É legítimo recordar-nos de quem gostamos, respeitamos e nunca esquecemos. Tratado com toda a dignidade nos últimos 30 anos na Casa das Melas, onde viveu, o seu coração deixou de bater, falecendo a 16 de março de 2005, com 72 anos. Joaquim Pacheco era um homem justo, amigo, leal, que naturalmente sentimos a sua falta e que hoje faz parte das boas memórias de novelas Terra de Glória. Uma pessoa esquece de estar no meio da boneca. Falei mais, cara. Eu esquece de estar no meio. O guião justifica-se pela sua fórmula terna, onde toda a história é tratada. Encontram-se inseridos no texto diálogos de crianças de há 30 anos atrás, os seus hábitos, a magia das suas diabruras e, claro, uma história onde todos poderão intervir de uma forma mais ou menos ativa. São 4 rapazes e uma rapariga que formarão o elenco dos atores principais, quase sempre comandados pelo Chico, irmão da Ana. O Chico, conforme é tratado no filme, acaba por sofrer um acidente provocado pelo Zé do Arco e desaparecerá quando uma testemunha, a Ana, não o viu, mas ouviu o Sousa com comentários da sorte do irmão. Este incidente é provocado por um ato ilícito numa quinta presenciado pelo Chico e os 2 atores principais adultos, o Zé do Arco e o Sousa, conduzem toda a história fascinante. Imaginem só como estes 5 jovens, confrontados com 2 adultos aldeões, se comportam em momentos de aventura que serão o motivo principal do seu desenvolvimento. Desenrolada a história entre a Ponte do Codeço e a Quinta da Folha, bem como nos seus percursos, desde a saída da escola Cardeal Rocha Melo, passando por caminhos de acesso à Quinta, eles irão demonstrar o seu valor e poderá mais tarde verificar as suas capacidades e os melhores momentos, testando capacidades de diálogo, de encenação, representação e até de conhecimento sobre a natureza. Será certamente uma história magnífica que você não poderá perder. Pela primeira vez, novelas na televisão, com o guião Um Acidente no Rio Sousa.
Ana Sofia, tenho 30 anos. Hoje é um dia triste na minha família e em novelas. Relembramos a morte do meu irmão Francisco. Quando procediam as obras de recuperação do moinho, encontraram a prova que procurávamos há 20 anos. Os peritos irão analisar e dizer se estava realmente certo. O meu irmão era meu amigo. Eu devia ter avisado a polícia, mas ele não quis. Foi em agosto de 1986. Tenho medo só de pensar no que aconteceu. Todos os dias, quando saíamos da escola, eu, o Francisco e o meu primo André vínhamos sempre a brincar com o Miguel e o Tiago. O Francisco gostava muito da aventura e até por vezes de chatear. Parecia que tinha bicho de carpinteiro. Cala-te! Que eu falo mais João, cala! Oh, não, vem isso agora. Vem aí! Esconde! Olha, como é que nós temos que combinar aquele assalto? Logo à noite, não é? Logo à noite naquela quinta. Temos que combinar isso muito bem. Temos que combinar. Tem que ser de noite, porque parece-me que eles que não vão estar nesse fim de semana. Não. E tu já sabes. Tu seguras assim nas mãos. Não te esqueças. Não te esqueças. Aqui nascemos e aqui vivemos. As tradições a destacar o cultivo do linho era uma das produções mais ricas e de maior trabalho. Passava por várias fases, desde a sementeira ao tear, sendo algumas feitas em comunidade, acabando por manter um equilíbrio entre o passado rural, representado pelos nossos avós, e a indústria implantada pelos nossos pais. Caminhávamos assim em equilíbrio com o passado para o setor quaternário, a nossa história rural cheia de espinhos, mas também de engenho e arte, sendo o espírito associativo desta terra bastante forte. Todos se unem, sobretudo as gerações mais velhas, com o intuito de mostrar aos mais novos o valor da agricultura do passado e, especialmente, a prática da cultura do linho. O linho, de modo geral, dá-se em terrenos silo-argilosos, de solo profundo, de consistência média, fresco mas permeável à água. Como a duração do seu ciclo vegetariano é muito curta, a planta deve poder absorver rapidamente os elementos minerais. É conveniente ter um solo fresco e rico, caso contrário, o terreno deve ser adubado de forma diretamente assimilável. Em novelas, o linho dava-se em terrenos regadios. Era semeado de ano em ano ou de 2 em 2 anos, devido ao tempo que envolve todo o decorrer do processo, cerca de ano e meio, tendo início na primavera. Durante os trabalhos do linho, os lavradores enfeitavam com ramos de cravos os dentes dos ripos que as moças distribuíam aos ripadores, nas ripas do linho, brincadeiras que preenchiam esses serões, dança e cantares, a sede, o pó, a embriaguez da época do trabalho do vinho transformava a tarefa numa estranha cerimónia de violência e exuberância, como resolução de certas questões e mal-entendidos. Assim tratavam-se de razões, levando já para o efeito cada um o seu pau, preparados para a luta. Quarto telefilme. As tradições de novelas e do linho.